Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo. Vai ao ar toda terça às 20h30, fica gravada no Instagram, no YouTube, no Facebook. A maior parte das pessoas acessa depois. É um prazer estar com vocês, levando algumas informações que servem para a gente refletir sobre a vida espiritual, sobre aquilo que Jesus ensinou e sobre coisas que podem exercer mudanças em todos nós. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer se sentir melhor e, sobretudo, compreender as coisas do universo. É disso que nós vamos falar hoje, da importância da nossa conexão com a espiritualidade maior, nossa conexão com Deus, com Jesus, com os seus mentores, conexão com o universo, queiram chamar da maneira que quiserem. E eu pergunto, e eu faço essa pergunta sempre, já perguntei antes, você se sente desperto? Desperto para quê? Para a sua realidade. Você sabe quem você é? Como é que você se vê no universo? Isso é muito importante, porque eu vejo muita gente perdida. Nós não somos perfeitos, nós somos muito imperfeitos ainda, senão não estaríamos nesse mundo. Mas existem pessoas que já deram passos à frente, já estão mais conectados com o alto, já entendem o que estão fazendo aqui, e eu vejo muita gente perdida por outro lado. Muita gente desperdiçando a vida, desperdiçando o tempo, muita gente não se valorizando, e é impressionante como isso se alastrou, né? E parece que alguns ramos da arte até se estagnaram. Você vê isso na música. E não é uma questão de, minha época era diferente. Não, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa estranha na música, na dança, nos costumes. Não é possível que pessoas vejam beleza em certas coisas, apreciem certas coisas. É muito estranho o que está acontecendo, como a humanidade entrou num processo de conflito, onde dois grupos se destacam e ficam tão antagônicos, né? E você define exatamente o que é um, o que é o outro. Então, você está desperto para a sua realidade espiritual? Você se sente manipulado? Você conhece pessoas que vivem igual um robô? Pessoas que são influenciadas por outras? Será que elas não são influenciadas por espíritos que estão nas chamadas trevas? Existem muitos processos obsessivos acontecendo, justamente porque o padrão mental desce. E obsessão é um processo mente a mente, é um processo de sintonia. Então, se o pensamento cai, você sintoniza com os espíritos que estão do lado de lá, sofrendo e vivenciando o mal. Por isso a gente vê um mundo de pessoas mal conectadas, não conectadas com Deus, com as forças superiores, mas conectadas com as forças inferiores. Porque conectar todo mundo vai. Por quê? Porque o pensamento é uma onda que vai e vem. A gente não apenas emite essa onda de pensamento, nós recebemos também. E nós estamos cercados não apenas pelos encarnados, estamos cercados pelos desencarnados. Então, essa interação mente a mente acontece o tempo todo. É isso que as pessoas têm que entender. Quando a gente faz uma prece, o que você faz? Você está rompendo essa barreira inferior e o teu pensamento está varando e indo nas esferas superiores. E retorna para você na forma de inspiração, para você tomar decisões. Por isso que a prece é importante. Você muda a sua vibração. Porque se conectar com as forças inferiores, isso é muito fácil. Basta se aborrecer, basta pensar mal, basta baixar a vibração. Então você está influenciado por quem? Você está conectado com quem? Como está a sua conexão? E eu repito a pergunta, você se sente vivendo igual um robô? Você se sente manipulado? Ou tentam fazer isso com você? E você não conhece pessoas que vivem assim? Pessoas que são conduzidas pelos modismos, pelas grandes forças que controlam o comércio de coisas, pelas grandes mídias, pessoas que criam ídolos para dominar aquelas mentes,
que seguem aqueles ídolos de joelho, ídolos que só se enchem de dinheiro e de fama e que não tem nada para dar em troca. Pelo contrário, às vezes colocam coisas ruins na mente dos jovens. E o afastamento de Deus? E o ataque às religiões? O que está acontecendo na Europa? Existem lugares na Europa que Jesus está sendo rechaçado. Não deixemos isso acontecer no nosso Brasil, né? O que é Deus para essas pessoas? O que elas estão fazendo aqui? O que é o Espírito? O Espírito é o princípio inteligente do universo. Nós somos parte de um todo, como uma folha é parte de uma árvore. Não vive independente. Nós somos parte de um todo. E a nossa conexão é mental. Nós fomos criados à imagem e semelhança dessa inteligência suprema. Por isso que nós somos inteligências também, como nós fôssemos um fractal desse ser maior. Como uma folha, um fractal. O que é um fractal? Ela é parte de algo maior que se reproduz nessa pessoa ou nessa coisa. Então, nós somos parte de algo maior que se reproduz em nós. Nós somos um fractal dessa inteligência suprema. Nós somos uma inteligência em progresso. Como você se vê no universo? Como você sente a vida? Vamos falar e desenvolver um pouquinho esse assunto, né? Existem 3 elementos no universo: Deus, Espírito e matéria. Tudo que não é inteligência, a inteligência suprema Deus. As inteligências embrionárias, que são os espíritos. Tudo que não é essa inteligência, que não é Deus, não é espírito, é matéria, é energia. São os 3 elementos do universo. Então, tudo que a gente vê é energia. Essa mesa, isso aqui é energia. Só que está condensada em certos átomos. E a gente chama de matéria. Mas a matéria não é apenas a matéria sólida. Aqui está cheio de vapor d'água que ninguém consegue ver, mas a gente sabe que existe. H2O, a água na forma de vapor, também é matéria. Então a matéria, ela existe em várias formas, mas não apenas a matéria que a gente conhece, que está na tabela periódica. O universo tem outros níveis de matéria. O que nós chamamos de vida espiritual, colônia espiritual, é outra matéria. A vida vai muito além do que os nossos sentidos físicos permitem perceber. A criação de Deus vai além do que os nossos sentidos físicos percebem. A vida espiritual é uma realidade. Nós temos um corpo espiritual. O espírito se reveste desse corpo espiritual. Mas o espírito é uma consciência. E esse mundo é muito diferente do que a gente imagina. Quando a gente penetra na estrutura do átomo, a gente vê que a matéria é algo muito estranho. A gente pensa tanto no mundo espiritual. Se vocês estudarem a matéria a fundo, vocês vão ficar doidos. Um átomo, com seu núcleo, tem os elétrons em volta. Todo mundo sabe disso, né? E tem as órbitas, K, L, M, N. Quem é que já estudou isso? E o elétron está numa certa posição, numa órbita, de repente ele decai para uma outra órbita. Mas o que acontece? Ele não faz isso. Ele não percorre o espaço. Ele desaparece aqui e aparece aqui, sem percorrer lugar nenhum. É isso mesmo. Isso é o salto quântico. Ele desaparece num ponto, aparece no outro. E os cientistas querem saber o que aconteceu com esse elétron. A gente não sabe. Né? Então, o mundo é um mundo quântico, onde a energia, a matéria se apresenta como onda, como partícula. Esse é um assunto que não é para a gente falar agora. Eu só quero dizer o seguinte, que até a matéria não é o que a gente pensa. Os corpos de vocês estão cheios de espaços vazios, porque entre um átomo e outro só existe a força de atração. Se você condensasse o átomo, toda a matéria que nos forma, talvez desse numa colher de chá. Nós somos cheios de espaços vazios, toda a matéria é cheia de espaço vazio. Então a matéria, quando a gente pensa nela, é algo incrível. Parece ficção a matéria, como é que pode? E tudo é energia. Se a gente for transportar isso para a matéria do mundo espiritual que a gente não conhece, quanta coisa a gente ignora. E o que é espírito? Como é que pode a consciência? Vocês estão me assistindo, estão raciocinando e se sentem vivos. Não é o cérebro físico de vocês.
É você como espírito. É você, espírito, que está me ouvindo, outro espírito, que por ondas elétricas, ondas eletromagnéticas, esse som que eu estou gravando aqui agora, chega no ouvido de vocês, o tímpano vai vibrar e impulsos elétricos vão para o cérebro de vocês. Mas é o espírito que está sentindo. Quem sente as minhas palavras é você, espírito, não é o seu cérebro. Se a gente parar para pensar como as coisas são, realmente tem muita coisa para a gente pensar, viu? Nós plasmamos a nossa realidade. Nós somos aquilo que nós pensamos. E a comunhão com Deus, afinal de contas? Eu vou ler uma passagem aqui de Paulo de Tarso, que está na carta aos Hebreus. A comunhão com Deus acontece dentro do nosso coração, diz Paulo de Tarso, quando vivemos uma relação íntima e pessoal com Ele a cada dia. Cuidado, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, levando-o a afastar-se do Deus vivo. Então, Paulo de Tarso está alertando, né? Cuidado, pessoal, não fica assim com o coração na incredulidade, senão vocês vão se afastar de algo que é a essência de vocês mesmos. Vocês são parte desse todo. Como eu disse, são como um fractal, né? Deus está em todos e todos nós temos que nos conectar com essa energia, com essa vibração. E tem um item aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu vou ler para vocês, que fala sobre esse canal de comunicação que nós apelidamos de prece. É a qualidade da prece. Então, nós temos que colocar a prece como uma necessidade na nossa vida. É um momento em que nós nos conectamos. Eu anotei a página errada aqui, por isso que eu estou procurando, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo sobre a prece. Pedi e obtereis. 419. Anotei errado. Qualidade da prece. Jesus disse assim: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. É um linguajar todo simbólico, né? Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que lhe peçais. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Então, quando Jesus fala, se fecha em sua porta, no seu quarto, fecha a porta, Deus está em tudo. Essa inteligência, essa criação de tudo, não está só em torno de nós, está dentro de nós. Por isso que eu falei que nós somos parte dele. Então, para fazer prece, não precisa fazer igual alguns ficam em pé nas esquinas, nas sinagogas, como ele cita, né? Falando alto, que está fazendo uma prece para Deus, para ser visto pelos homens. Não. Se fecha em você. Mentalmente, você pede o que você precisa. Mas Deus já sabe de tudo que você precisa. Então, cuidado com o que você vai pedir, né? Ah, vou pedir para ter mais dinheiro, para ganhar mais dinheiro. Não. Peça para esse Deus te inspirar na hora de tomar decisões, para fazer as escolhas certas. Peça força para superar uma dor. Peça por alguém que está sofrendo. Peça pela sua família. Peça para você conseguir superar uma dificuldade, para você ter oportunidade
de reforçar a sua fé. Então vamos pedir coisas que nós precisamos realmente. O que nós precisamos? De força, precisamos decidir as coisas certas, usar bem o nosso livre-arbítrio, precisamos inspiração. São essas coisas que nós precisamos mais, né? E vamos pedir para quem sofre, para quem está com problema qualquer de saúde, né? Nós temos que acreditar em Deus, mas temos que acreditar em nós também. Precisamos ser mais firmes com relação àquilo que nós acreditamos e a nossa conduta, para nós não sermos dirigidos igual robôs por grupos econômicos que controlam a mídia, o marketing, as TVs. Vamos tomar cuidado com quem deseja nos controlar. E às vezes a gente não abre a guarda para aquele que quer que nós controlemos a nós mesmos pelo bem, pelo amor. Muitas vezes as pessoas se fecham para Jesus, mas abrem as portas para aquele que não tem nada a oferecer. Pessoas que mergulham criando ídolos de pedra, ídolos falsos, pessoas que não têm a menor condição moral, nada para ensinar, e às vezes se fecham para aquele que é o próprio amor, que é Jesus. Então, a prece tem um efeito de sintonia com as forças superiores do universo. E a prece em comum, quando um grupo se fecha num MAP, por exemplo, numa igreja, e ora com fé, todas as mentes se associam, isso tem uma força que vai lá em cima. Existe uma frase, eu acho que é do Chico Xavier mesmo, ele disse que a prece de uma mãe arromba as portas do céu. Não há nada mais forte do que uma prece sentida de uma mãe pelo seu filho, pela sua família. Então, nós temos uma natureza espiritual e nós precisamos aumentar a nossa lucidez com relação ao nosso papel no mundo, para nós não sermos robôs, não sermos robotizados. A gente precisa aprender a usar a tecnologia a nosso favor. Muitas vezes as pessoas não estão preparadas para dar um salto à frente, por isso que a evolução se dá passo a passo. Muita gente não convive bem com a tecnologia. Muita gente não está sabendo direcionar seus filhos na vida, e os filhos desde jovem ficam escravos de um celular, escravos de um jogo. Antes, as crianças queriam ir para a rua brincar, interagiam uma com as outras. E a mãe tinha que fazer força para o filho não ir para a rua. Hoje em dia, os filhos não querem ir para a rua, e a mãe tem que fazer força para ele sair da frente da tela de um computador, de um tablet, de um celular. Existem crianças que são desde cedo robotizadas e são direcionadas para consumir, escravizadas pela materialidade, pelo materialismo. Então, cuidado, né? Eu vou passar um vídeo para vocês que retrata essa condição do afastamento das pessoas, não todas, mas em geral, de uma vida mais saudável, junto à natureza e conectadas com forças superiores. As pessoas estão se conectando muito com uma ideia que alguém ou um grupo econômico quer implantar. E a pessoa vive ali, igual um robô na frente da tela. Realmente é muito assim atrativo. Eu mesmo me pego às vezes olhando o celular com muita frequência. WhatsApp, isso tudo criou uma facilidade muito grande, mas a gente tem que saber separar as coisas. E às vezes uma criança não sabe. E ela cresce dentro daquele tipo de vida onde ela é robotizada, onde ela é levada a se afastar de Deus, ela é levada para uma vida material, ela é doutrinada por outras que têm interesses políticos, interesses financeiros. Então assistam esse vídeo que retrata muito bem isso, desse esfriamento do coração do homem. Porque Jesus falou que no fim dos tempos a caridade de muitos se esfriará.
Então assistam o vídeo e voltamos já já para comentar e continuar. E o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24:2. Estamos conectados, sempre conectados. Conectados com a insensibilidade de sentir a dor do próximo. Estamos perto de quem está longe, estamos muito distantes de quem está ao nosso lado. A vaidade nos cega de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Estamos caminhando rumo ao fim do amor ao próximo. Passamos maior parte do tempo curtindo coisas que na verdade a gente nem curte. A tecnologia nos leva para uma verdadeira Matrix, um mundo que não existe, nos fazendo ignorar a realidade do nosso lado. Mostramos ser o que realmente não somos. Gestos de carinho são chutados a todo tempo. Enquanto alguns estão em cadeias físicas, muitos estão em cadeias virtuais, na palma da sua mão. Tudo precisa ser capturado. Amamos o que é para usar, mas usamos o que Deus fez para amar. As rodas de amigos não existem mais. As pessoas necessitam estar conectadas o tempo inteiro. Quando se reúne, é apenas para compartilhar a vergonha e a dor do seu próximo. Julgamos sem saber o que realmente se passa dentro de uma pessoa. Como dizia Lulu, assim caminha a humanidade. Hoje em dia, até nos piores momentos, as pessoas precisam compartilhar um momento que era apenas para ser vivido. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Enquanto isso acontece, existem milhões só esperando para poder compartilhar. Quem tem sido você? O The Walking Dead já começou. Então vocês assistiram o vídeo, eu gostei muito dessa última frase, o Walking Dead já começou, né? E o pessoal andando igual robô e caindo no precipício. É literalmente o que está acontecendo. Muita gente passando pela vida igual um robô e caindo no precipício, né? Desencarnando mal, não aproveitando as oportunidades que tem, sendo praticamente assim doutrinada, sofrendo uma lavagem cerebral por outras pessoas dominadas, e não pessoas espiritualizadas, aproveitando bem a tecnologia. Então a gente vive assim, pessoas hipnotizadas, robotizadas, manipuladas, com opiniões dirigidas. A gente vê em universidades, grupos sendo doutrinados. É uma coisa muito impressionante que está acontecendo no mundo. E é tudo assim tão automático. Você pesquisa no celular uma passagem aérea, né? Ou num computador, entra lá na internet, você quer ver um preço de uma passagem para tal lugar. Daqui a pouco no teu celular começa a pipocar coisas de companhias aéreas, é tudo interligado. Os algoritmos, né? Tudo direcionado para a pessoa consumir. E você acaba virando escravo disso. Aí tem jogos, as crianças ficam lá naquele jogo e são incentivadas a etapas e se esquecem, às vezes, do principal, né? De se conectarem com elas mesmas, porque tem muito jovem desconectado de si, que às vezes tem tudo do lado material, mas não tem nada no lado moral, no lado humano. Isso é uma característica do mundo atual. Então esse vídeo retrata essa robotização e a necessidade que a gente tem para despertar, nos libertarmos desse domínio excessivo que querem exercer sobre nós, para nos transformarmos em simples consumidores das coisas, com incapacidade de raciocinar. E o Espiritismo, aliás, é uma fé raciocinada, que vai contra isso tudo. Nós somos, como seres humanos do século XXI, levados a utilizar a tecnologia. Mas a tecnologia tem que ser escrava de nós, e não nós escravos da tecnologia. Ela tem que ser usada a nosso favor, e não nós sermos usados por ela, né? Ou manipulados
para quem usa essa tecnologia com o fim de poder e de manipulação. Então, muita gente tem sido afastado da espiritualidade por interesses. Tem gente que coloca na cabeça dos jovens que Jesus não é nada disso, que Jesus foi um fraco. Olha, pensar que Jesus foi um fraco é não entender Jesus, né? A compaixão, o amor, o respeito, a família sendo atacada, tudo isso é um fenômeno desses tempos, onde mentes, às vezes doentes, direcionam outras mentes. Mentes que são brilhantes para algumas coisas, para produzir coisas fantásticas no campo da tecnologia, mas que moralmente são doentes. Então, a falta de espiritualidade é uma característica desse momento do mundo, onde as religiões foram muito usadas para domínio, para poder, para conquista, e não para transformar os corações. E o Espiritismo é muito isso, é transformar as pessoas por dentro. As pessoas serem mais sensíveis, terem mais coração. Equilibrar a mente e o coração. Não ficar só a mente escravizada e o coração frio, como a gente vê, infelizmente, até entre jovens. Não todos, não todos. O culto, por exemplo, ao sexo livre, a ter as coisas, valores materialistas, e a falta de um objetivo maior geram o quê? No momento em que isso cansa, tem a depressão, a falta de um objetivo maior, e muitas vezes a depressão leva a um desânimo, a um desgosto da vida, e a pessoa quer se afastar disso. E aí vem as tendências suicidas, onde o afastamento da vida parece ser a solução para alguns, porque não sabem que existe vida depois da vida, que a vida continua, não foram espiritualizadas e se decepcionam com o mundo, se decepcionam com tudo. Ou são levadas a consumir drogas como uma fuga, ou como algo que vai lhes dar um prazer que eles não sentem na vida, nas coisas simples, e buscam o prazer nas drogas. A dificuldade de pensar fora da caixa, fora daquela bolha, quando você é induzido por um grupo a pensar daquela maneira, criticar, decidir com discernimento, às vezes é difícil, escapar dessa manipulação, né? Então, essa vivência excessiva do mundo material, do mundo da informação, onde alguns se deixam mentalmente ser escravizados, está gerando um problema muito grande no mundo. Nós precisamos espiritualizar nossas crianças. A grande revolução, a verdadeira revolução, ela é íntima. E Jesus veio, e até hoje é a própria revolução, a revolução do ser humano. Então, fala para os seus jovens assim, você quer ser revolucionário? Revolucione a você mesmo. Tem o maior ser que exerceu a maior revolução que a humanidade já viu, que é Jesus. Jesus assustou o Império Romano, assustou os religiosos da época, porque ele veio quebrando tudo, está tudo errado, e veio mostrar um caminho novo. E a humanidade vem até hoje, boa parte dela, quebrando a cara, sofrendo, porque não entende a vida na sua grandiosidade. Então, você se vê como um ser espiritual, mudar a si, antes de qualquer coisa, expulsar os fantasmas íntimos, você se fortalecer, valorizar as virtudes, os tesouros que realmente nós levamos deste mundo, é a essência da nossa vida, construir os tesouros do céu. Lembrando o que Jesus falou, não construam tesouros na terra, onde a traça come, a ferrugem corrói. Construam tesouros no céu, porque onde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Então, onde está o coração de vocês? Onde está o tesouro de vocês? E exemplificar nos relacionamentos esse ser novo que nós devemos procurar ser. Precisamos construir dentro de nós. Então, seguir Jesus é você realizar uma revolução íntima pelo amor.
você se modificar e modificar o mundo à sua volta pelo exemplo que você dá. Existe uma frase do Confúcio que é a seguinte: não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas. Confúcio, na China, milênios atrás. Eu vou passar um vídeo, eu começo a tossir porque falo muito sobre pensamento e vontade. E voltamos já já. A maioria das pessoas não afeta a realidade de um modo consistente e substancial porque não acredita que pode. Como observamos o mundo à nossa volta é o que volta para nós. E a razão da minha vida estar carente de alegria e felicidade é porque falta eu dirigir o meu foco para essas coisas exatamente. Se somos vítimas, devemos nos perguntar: eu tenho uma mentalidade de vítima? Se estou constantemente encontrando infortúnio, acidentes e tragédias, talvez seja porque minha mente esteja na sintonia de aceitar que é assim que é a vida. E isso acontece. Por que eu não consigo alcançar as coisas? Por falta de concentração. Perde-se a concentração a cada 6 ou 10 segundos por minuto. Quando alguém quer se concentrar de verdade, quer a limpeza da mente. É por isso que os velhos professores esotéricos ensinam as pessoas a se concentrar numa chama de fósforo, na verdade. Você aprende a trazer a atenção para um canal muito afiado e a densidade de energia fica maior. A mente é estruturada em camadas, assim como o universo, do superficial ao profundo. Se usarmos a mente em um nível muito superficial do pensamento comum, temos um poder limitado. Mal conseguiríamos tirar um pó da mesa sem usar as mãos, de tão fraca que a consciência pode ser. Mas no nível mais profundo, ela cria o universo. Mas nós sempre imaginamos. Quando desejamos curar com o toque, afastar a morte, materializar um pedaço de pão em nossas mãos, e sempre nos perguntamos por que não conseguimos fazer isso. Mas nunca podemos fazer uma pergunta que ainda não sabemos a resposta. E a resposta é porque não acreditamos que podemos fazer. E isso interfere na nossa ficha que tem as nossas características, o que nos define. Nós nunca tivemos tempo suficiente para se importar com o outro, além das nossas necessidades emocionais. Emotional addictive needs. Estamos em um território novo no nosso cérebro. E por isso estamos religando o cérebro, reconectando a um novo conceito que definitivamente nos transforma de dentro para fora. Se eu mudar de ideia, mudarei minhas escolhas. Se mudar minhas escolhas, minha vida vai mudar. Por que eu não posso mudar? No que eu sou viciado? O que quimicamente eu vou perder? A que pessoa, lugar, coisa, época ou evento eu sou quimicamente apegado que não consigo deixar para trás porque eu posso ter que passar por uma abstinência química a partir daí. Portanto, o drama humano. Hence the human drama. A vida é como uma página em um livro enorme, na qual sempre vamos ser quem somos. Mas sempre com carências inerentes de pretensão à ambição. Uma pretensão que nos leva do tédio de odiar nosso próprio reflexo à própria criação de novos sonhos, onde somos deuses ambiciosos.
O filósofo grego Tales falava de como os espíritos podem se materializar através da água. E eu acredito que, para o mundo ter paz, precisamos encontrar água que esteja em paz. Então, pessoal, vocês assistiram um vídeo e eu fui salvo pelo gongo, né? Que já não estava conseguindo mais falar, comecei a tossir e o vídeo me deu tempo aqui de tomar uma água e respirar. Mas vocês viram, então, como é importante a gente parar e como a vida é feita de ciclos. Vocês assumiram um compromisso de vocês mesmos passarem a viver um novo ciclo, independentemente da virada de ano, que é um novo ciclo, né? Mas nós temos que mudar e temos que reprogramar a nossa mente, nos espiritualizarmos nesse sentido, entendermos quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, termos a consciência de que vivemos num mundo ainda de espíritos, em que a maioria ainda é de espíritos manipuladores, que querem dominar, e que a tecnologia tem sido usada para isso. Aos poucos a humanidade vai crescendo, vai se espiritualizando, porque o que acontece? O mundo de regeneração é assim. Quando Chico falou que por volta de 2057 o mundo vai entrar em regeneração, não é que seja uma coisa automática. Hoje nós temos, vamos dizer assim, 20 e poucos % de pessoas voltadas para o bem. E está acontecendo aquela separação espiritual, de espíritos muito violentos. E a proporção de espíritos bons, voltados ao bem, não perfeitos, mas voltados ao bem, vai aumentando. Então, hoje, por exemplo, é 20 e pouco %, daqui a um tempo vai ser 30%. Vai passar o tempo, vai ser 35%, 38%, 40%, 45%. Quando chegar em 50% de gente voltada ao bem, Emmanuel diz que isso vai acontecer por volta de 2057. Então, a maioria vai estar voltada ao bem. É isso que está, inclusive, na Gênese, Kardec fala. Não é que toda a humanidade vai estar regenerada. Os espíritos serão maiorias, voltados ao bem, por volta de 2057, entenderam? E isso vai no crescente. Daqui a pouco, 55, 60, vai chegar uma hora que 100% da humanidade vai ser formada por espíritos bons. Quando? A gente não tem essa data. A gente só sabe que por volta de 2057 a gente deve estar atingindo 50%. E depois que 100% estiverem voltados ao bem, vão reencarnando e vão se melhorando, 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 até uma próxima transição. Lá na frente, para um outro tipo de mundo ditoso, que são os mundos felizes. Pois bem, o Chico Xavier confidenciou a alguns amigos que falam isso, que esse período, entrando em regeneração até o mundo ditoso, para outra transição, vai levar em torno de 70 séculos, 7.000 anos. Então nós temos muito tempo ainda até atingirmos uma outra transição. Então vamos aproveitar essa, né?
Vamos entrar no mundo de regeneração, nos regenerando, que sejamos nós, esses que já contam nesse percentual de pessoas voltadas ao bem, que estão se esforçando para melhorar mais e mais e mais, mas já são incapazes de roubar, de matar, de querer o mal do outro, de fazer o mal do outro, que não sejamos mais nós, que sejamos a maioria, né, daqui a pouco, desse mundo de regeneração. Então, nós já podemos estar regenerados por dentro, vivendo o mundo de regeneração por dentro. Tem uma outra frase do Confúcio, de 550 anos antes de Cristo, hein? Ele disse assim: se quiser mudar o mundo, comece mudando a si mesmo. Pois mudando a si mesmo, você muda a sua casa. E se mudar a sua casa, muda o seu bairro. E se mudar o seu bairro, muda a sua cidade, até mudar o mundo. Confúcio, né? Um grande sábio. Então é isso, vamos mudar a nós mesmos, para a gente depois mudar a nossa casa, nós vamos mudando a nossa rua, o nosso bairro, e é assim. Então, quando a maioria da humanidade estiver voltada ao bem, e isso vai acontecer, nós seremos um mundo que começa a ser mais feliz. E como diz os Espíritos, como diz Kardec, aqueles voltados ao mal começam a ser minoria, eles se sentem mal. Eles não ficam mais à vontade como estão hoje. Quando o mal, a maioria se sente à vontade. Você vê aí nas ruas, bandidos, arrastões, se sentem à vontade, dominando, se sentem até protegidos. Mas quando o bem for maioria, esses que são minoria vão começar a encolher. E o progresso vai se dar muito rápido, exponencialmente, tá? Então nós estamos no limiar de uma nova era. 2057 não é tanto tempo assim, 30 e poucos anos. E quem já tem alguma idade e pensa assim, eu não vou estar aqui, vai estar sim. Vai estar do lado de lá, mas vai estar vivendo isso, vai reencarnar nesse mundo. Então tira da cabeça que você não vai viver isso. Vai viver sim. Então tudo que eu estou falando é para a nossa necessidade de mudar a mente. Mudar o pensamento, ter vontade de melhorar, ter vontade de mudar. E que a cada ano que a gente vive, a gente avança e nós nunca sabemos quando será o último ano aqui encarnado, que nós realmente tenhamos esse compromisso de mudança. A essência desse programa, do Falando de Espiritismo, é esse: transformar, ajudar a transformar, colocar para refletir, né? E que a gente aproveite bem o tempo aqui, com os nossos amigos, com a nossa família, e procurando ser um pontinho de luz, uma luz ainda fraquinha, mas que com o tempo vai crescer. E um dia lá na frente vai ser um grande refletor, se Deus quiser. Mas o nosso tempo se encerrou. Desculpem aí se eu divaguei muito, desculpa pela tosse antes do vídeo, mas faz parte. E eu desejo tudo de melhor para todos vocês. Um abraço, um beijo para todos. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.